primeira vez que ouvi falar de Florença foi através do livro Inferno, de Dan Brown. Adorei a imagem descrita sobre os cantos e recantos da cidade. Nunca imaginei que um dia teria a oportunidade de lá viver, mas foi precisamente ali que passei 5 meses inesquecíveis em Erasmus. Hoje partilho convosco as 5 coisas que eu mais gosto em Florença. Então, primeiro que tudo, para começar bem o dia, nada como um belo de um pequeno almoço e, estando em Itália, este tem que ser um cappuccino e um croissant de pistácio. É assim que é um pequeno almoço tipicamente italiano. Ok, pausa. Eu não me quero gabar do tipo, oh my god, agora eu falo bué italiano. Não. Mas há determinadas palavras que agora já não me soam tão bem em português, tipo pistácio. Eu quero dizer pistáquio. Posso? Eu vou dizer pistáquio o resto do vídeo. Pronto. Obrigada. Portanto, para mim, no Café Fedora é onde vocês podem encontrar o melhor corneto de pistáquio da cidade. O café consiste numa escola de pastelaria e eu suponho que tudo o que esteja lá à venda no café vem da confecção dos alunos da escola. Não há absolutamente palavras para descrever a textura do croissant e o sabor do creme de pistáquio. Se estiverem por Florença e quiserem provar este corneto divinal, vão ao Fedora Café pela parte da manhã, porque à tarde já é mais complicado de encontrar lá croissant de pistáquio. Portanto, é para vocês verem o quão bom aquilo é. As pessoas comem logo tudo. Existem outras coisas que também devem ser boas lá. Eu já provei uma vez um muffin de frutos do bosque, mas nada supera o croissant de pistáquio. Oh my god. Eu não achei de todo caro este pequeno almoço para a qualidade que é. O cappuccino era cerca de 1,5€, acho eu, e o croissant também por volta de 1,5€ ou 1,70€. Portanto, por mais ou menos 3€ vocês conseguem ter um pequeno almoço tipicamente italiano e com uma qualidade que vos vai levar aos céus. Fui ao céu. Depois do pequeno almoço e depois de andar um bocadinho pela cidade, chega a hora do almoço, não é? E onde é que vocês devem ir? À Salumeria do Pino. Se quiserem comer a melhor scacciata da vossa vida, é lá que vocês têm que ir. A scacciata é uma sanduíche que é feita com a massa de focaccia e como é prensada, ganhou este nome. Scacciata em italiano significa esmagada e portanto isto é super típico e famoso em Florença. Aliás, existe até um restaurante muito conhecido chamado L'Antico Vinaio. Eu confesso que nunca lá fui, até porque, não sei, sempre pareceu muito turístico, sempre tinha grande fila. Então pronto, como eu também já tinha experimentado a do Pinos, não quis outra coisa. O Pinos tem uma grande variedade de sanduíches. No início a minha ideia era experimentar todas, mas claro que o dinheiro não dá para tudo e eu também percebi que quando eu encontro alguma coisa que eu gosto muito, logo assim, no início, eu tenho muito medo de arriscar de experimentar outra coisa, porque não quero ser desiludida, estão a perceber? Não é que eu não queira experimentar outras, mas simplesmente eu penso será que vale a pena correr o risco de não ficar satisfeita quando eu sei que há esta em específico que me leva ao céu? Sou agarrada, pronto. Ok, isto já nem pareceu conversa sobre comida. Então eu pedia sempre a mesma scacciata, chamada XO Special, que tinha mortandela, burrata, pesto e tomate. Absolutamente divinal, guys. Não... I miss Pinos. Por cerca de 7€ tem um almoço mesmo gostoso. E para ajudar a escorregar, podem pedir um copo de vinho da casa, que é apenas 2,5€. Perfeito. Este restaurante é um negócio familiar gerido pelo Pino, I guess que ele se chama Pino. Grande homem, I swear, adoro o Pino. Eu estava mesmo para comprar uma merch, não sei, uma pulseira, uma t-shirt, um chapéu, qualquer coisa, porque eu adoro aquele homem. Adoro as scacciatas que ele faz, é mais assim. Das últimas vezes que lá estive, o restaurante tinha uma fila enorme, não sei se foi um TikTok ou um Reel que o viralizou, mas éramos capazes de estar lá fora 20 minutos à espera, ao sol, a derreter, mas pronto. Mas eu juro que vale a pena, malta. Agora, parando de falar um bocadinho sobre comida, tenho aqui uma sugestão de um sítio onde vocês podem ir para relaxar, para conviverem com os vossos amigos. Estou a falar de um quiosque à beira-rio que se chama Il Tempio. Tenho pena de só ter descoberto este sítio na minha última semana em Florença, mas rapidamente se tornou um dos meus lugares favoritos. Não só era o ponto de encontro perfeito com os meus amigos, como também era ótimo para simplesmente apreciar o rio, desfrutar da tranquilidade de uma esplanada e apreciar um Aperol Spritz por apenas 5€.
com batatinhas incluídas. Florença é uma cidade cara e geralmente era este o preço que eu estava disposta a pagar por um Aperol Spritz, portanto 5€. Noutros sítios mais turísticos os preços disparam facilmente. Pronto, dou-vos aqui um valor como referência. Portanto, este quiosque não só tem preços justos, como também é simplesmente um ótimo sítio para se estar e para se conviver. O ambiente ao redor é super acolhedor, sempre com uma musiquinha brasileira de fundo e, honestamente, com muitas pessoas bonitas à volta. Dava para perceber que este era um sítio assim mais frequentado por locais e, pronto, tudo isto fez com que eu adorasse ainda mais este cantinho. Esta próxima sugestão é bem mais conhecida. Qualquer pessoa que queira visitar Florença e faça uma breve pesquisa vai encontrar certamente este sítio, que é a Piazzale Michelangelo. E eu concordo, é um sítio mesmo a não perder. Este spot consiste num mirador com uma vista panorâmica incrível sobre a cidade. Lá de cima conseguem ver vários dos pontos mais icónicos de Florença. E uma perspectiva assim engraçada para mim é que vocês ao passearem pela cidade, vocês vão encontrar várias lojinhas de souvenirs com aquelas miniaturas da Catedral, do Duomo e, a meu ver, sempre que eu estava lá em cima na Piazzale Michelangelo, o Duomo, o actual Duomo, parecia uma dessas miniaturas assim no resto do cenário da cidade. Parece que lá de cima a cidade é quase de brincar, estão a ver? Todos os pontos assim mais icónicos. Para este lugar, o que eu adorava fazer era levar comigo umas cervejas ou uma garrafa de vinho e encontrar-me lá ao final do dia com os meus amigos para vermos o pôr do sol. Aliás, muita gente faz exatamente o mesmo, por isso preparem-se, é um sítio sempre bastante movimentado. O mais incrível deste lugar, para além da vista, que parece assim uma pintura, é o ambiente. Quase sempre há artistas de rua a atuar com músicas que toda a gente conhece ou até algumas canções italianas que dão assim um toque especial ao momento. Se já viram reels ou TikToks de pessoas a dançar na rua em Florença, certamente foi neste sítio. No verão especialmente cria-se ali um ambiente bastante animado, um verdadeiro Italian summer com música que se estende até à noite. Um pequeno aviso, tenham cuidado com os scams, lá era muito normal encontrar assim atuações falsas para tentar enganar os turistas, portanto a melhor estratégia é ou ignorar ou simplesmente não participem daquilo. Apreciem antes o sítio, que esse sim merece a vossa atenção e sem dúvida que é lindíssimo e icónico. Fun fact, sempre que eu lá ia, estava a haver assim uma sessão fotográfica de um casal asiático. Sempre. E nada contra, mas nada a favor. Não, isso é bem mau. Nada contra. Não, mas é só tipo, era engraçado, porque era sempre, todas as vezes, um casal asiático a fazer photoshoot para o seu casamento. Mas pronto, acabava por também dar um toque especial ao momento, eles tentavam sempre dar engage também com a multidão de pessoas. Portanto, este sítio também pode ser considerado assim um local romântico, não é? No meu caso, eu diria que I fell in love with my friends there. Muitas despedidas, muitos bons momentos e muitos bons pôres do sol. O meu último spot desta lista das coisas que eu mais gosto em Florença é uma fundação de arte chamada Art with Love Foundation. Este local disponibiliza 3 dias por semana um espaço onde qualquer pessoa pode colocar as suas skills artísticas à prova e de forma totalmente gratuita. Desde a tela em branco até os materiais que usam, tudo é fornecido por eles. Claro que eles não cobram nada, mas aceitam e agradecem doações. Portanto, se vos fizer sentido e se tiverem possibilidades para isso, contribuam. Tenho muitas poucas skills de pintura e de desenho, portanto o que eu fiz foi ir ao Pinterest e encontrar assim uma imagem que eu gostasse para tentar replicar e o resultado foi bastante satisfatório. Gostei muito do processo e senti que a pintura meio que funcionou assim como uma terapia. O ambiente é super tranquilo, super inspirador e então estava-se mesmo bem lá. Adorei as tardes em que me encontrava com as minhas amigas e cada uma estava a trabalhar na sua própria arte. Se tiverem curiosidade, espreitem o Instagram deles para perceberem melhor o tipo de coisas que eles fazem por lá. Além desta oportunidade de pintura livre e gratuita, eles também oferecem vários workshops. Eu, por exemplo, participei num que era de pintura de ovos da Páscoa, inspirado na tradição ucraniana. E sei que também já fizeram um sobre pintar com o estilo de Botticelli. Enfim, acho que esta iniciativa é realmente incrível. Não sei se
há alguma coisa assim parecida em Portugal, mas eu adorava que houvesse. Sei que a Art with Love Foundation já se expandiu para Nova York e pronto, quem sabe para mais cidades no futuro. E pronto, este foi o vídeo sobre as 5 coisas que eu adoro em Florença. Espero que tenham gostado. Resumindo e concluindo, deixo-vos aqui sugestões de comida, de bebida, sítios bonitos e de arte. E Florença, it's all about that.